Mais um dia dos nossos estudos da palavra, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Nós vimos que no estudo de ontem, 1 Samuel até o capítulo 4, que a presença de Deus, o símbolo da presença, ou seja, a arca da aliança, foi levada, foi perdida, foi tomada pelos filisteus em guerra. Nós sabemos que Deus não é algo palpável desse sentido de ser construído, ou seja, a arca de Deus não era o próprio Deus. É óbvio que a presença de Deus ali com a arca era somente um símbolo. E nós vamos ver hoje, do capítulo 5 ao capítulo 7 de 1 Samuel, que o Senhor ele é poderoso e que independente de qual seja a situação, Deus está com o seu povo. O povo de Israel, então, que havia cometido muitas falhas, muitos pecados, que dava muitas mancadas com o próprio Senhor, cometeu esse erro baseado no sacerdócio que estava corrompido. Deus, então, permitiu que eles perdessem essas batalhas aos filisteus, a arca de Deus foi levada, e nós vamos ver que Deus continua agindo ainda assim no meio do povo. 1 Samuel, capítulo 5, então, nosso primeiro capítulo de estudo da palavra hoje, vai falar sobre o juízo de Deus sobre os filisteus. Então nós vamos ver aqui que o Senhor, que o nosso Deus, ele nos mostra como ele é grande, como ele é maravilhoso, e o seu nome é maravilhoso. Os nomes de Jesus diz que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, dentre outros muitos nomes. Nós sabemos que ele é um Deus que cuida de nós, que provê sobre nós muito mais do que a gente precisa. Nesse contexto histórico, o povo de Israel está sob tremendo desespero. Afinal de contas, eles perderam a batalha para os seus inimigos e ainda acima de tudo, a arca de Deus, ou seja, o símbolo da presença de Deus no meio dele, foi levado, foi tomado. O povo filisteu, ele leva a arca de Deus para sua terra, e isso é um grande erro, tá? O capítulo 5, ele vai se dividir em três partes. Do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar sobre o juízo de Deus sobre os filisteus. Do versículo 7 ao versículo 9, nós vamos ver que a arca de Deus ela foi levada para Gate. E depois, dos versículos 10 e 11, a arca de Deus vai ser levada para um novo lugar, ela vai ser levada para Ecrom. Essas cidades aqui então que representavam ali o povo filisteu. Então eles ganham a batalha, eles tomam a arca da aliança e eles levam para o seu povo. O Senhor então envia um juízo sobre cada uma das cidades por onde a arca de Deus passou. Além disso, quando ela foi colocada, talvez aqui um dos grandes erros que o povo filisteu cometeu, eles levaram a arca da aliança e colocaram ela no templo de Dagon, um outro deus a qual eles serviam, um deus a qual eles prestavam culto e faziam adoração. A Bíblia vai relatar que ao amanhecer, quando os sacerdotes do templo, quando os soldados, os sacerdotes do templo de Dagon, que eles entram, eles veem a estátua de Dagon prostrada com o rosto em terra diante da Arca da Aliança. Isso aqui causa um grande terror, causa um temor gigantesco a eles. A imagem amanhece caída com a cabeça e as mãos cortadas. E aquilo causa um grande espanto, afinal de contas não tinha ninguém no templo a não ser a imagem dessa divindade que eles cultuavam e da própria Arca da Aliança. Então é um grande temor que vem sobre eles começam a temer. Com tantas formas de juízo entre eles, os filisteus eles se desesperam, eles decidiram que a Arca de Deus deveria ser levada de volta para Israel. O desespero toma conta deles. O desespero que já havia sido presente quando eles ouviram os gritos, a exaltação do povo de Israel ao saber que a arca estava com eles para a batalha, agora eles têm um desespero real porque eles veem o poder que a presença, aquilo que simboliza a presença de Deus, do Deus real, do Deus que é vivo, do Deus que é poderoso, eles veem o preço que isso pode causar para eles. Então, esse temor ele toma todo o povo filisteu, eles querem levar de volta a Arca da Aliança embora. Não há ninguém como o nosso Deus.
Ele é eterno, ele é poderoso, poderoso é a sua presença, poderoso é o seu nome. Nós devemos amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo dia após dia. Nós vimos que somente por estar no ambiente, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que se levanta contra o nosso Deus cai, se prostra diante dele. Então, qual será os problemas que você tem? Quais será o que mais tem poder? Quanto tempo você dedica e deixa que sua mente passe aí matutando ideias e acreditando que o inimigo é poderoso contra a tua vida? Eu ouso dizer que não há ninguém que seja tão poderoso quanto o Deus que te levanta, quanto o Deus que luta as suas batalhas, quanto o Deus que quer fazer você vencer, quanto o Deus que quer te fazer prosperar. Então, não ouse mais, não deixe mais que a sua mente acredite que o inimigo tem o poder de fazer algo contra a tua vida, porque a presença de Deus destrói, deixa prostrado todos os seus inimigos. Dedica o teu tempo, investe o teu tempo na oração, investe o teu tempo no estudo da palavra, investe o teu tempo em buscar mais do Senhor, porque os teus inimigos se prostrarão, eles vão cair diante da glória do nosso Deus. Isso é o que nós aprendemos aqui nesse estudo. E o capítulo 6, nós vamos ver que a arca de Deus então, ela vai voltar para Israel. O povo filisteu temeu tanto, eles começaram a ficar doentes, muitas mortes no povo filisteu. Em cada cidade onde a arca ficava ali estabelecida, o povo começava a adoecer, o povo vinha sobre muitas enfermidades sobre eles, eles começavam a morrer e eles queriam levar de volta a arca para Israel e não sabia como. Então, o capítulo 6, ele vai se dividir em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 12, o conselho dos sacerdotes filisteus vão se reunir, eles vão discutir e tentar achar uma maneira de levar de volta a arca para Israel. Dos versículos 13 ao 15, eles vão relatar a arca da aliança de volta a Israel. Dos versículos 16 ao 18, o exército filisteu, os juízes filisteus, eles fazem uma oferta de sacrifício para que o povo de Deus, para que o povo de Israel, para que o Deus de Israel possa perdoar o povo filisteu e retirar todas essas doenças. Eles questionam, poxa, vamos fazer esse sacrifício? E se realmente foi a mão do Deus de Israel que pesou contra nós vamos ver então que essas doenças vão acabar, o nosso povo vai voltar a ser curado. E é um sinal de que ele também já não tem mais nada contra nós. E ele termina esse capítulo aqui, dos versículos 19 ao versículo 21, sobre o juízo que vai acontecer sobre alguns homens da cidade de Bet-Semes. Então, esse capítulo 6, nós vamos ver aqui a celebração, o povo celebra o retorno da arca do Senhor para Israel por causa do seu próprio poder e da sua mão poderosa, ou seja, a arca de Deus, a presença de Deus lutou por si mesmo. O povo de Israel não teria condições de ir lá naquele momento e resgatar, mas Deus, ele ama o seu povo. E ainda que o seu povo esteja distante dele, Deus faz sacrifícios, Deus luta para que volte ao meio do seu povo, para que volte para o lugar onde ele quer estar. E onde que Deus quer estar? É do meu lado, é do teu lado, é na minha vida, na tua vida, é dentro de cada situação que você vive. Deus quer estar dentro do teu trabalho, Deus quer estar dentro da tua casa, Deus quer estar dentro da tua família, Deus quer estar dentro do seu casamento, Deus quer estar dentro do seu relacionamento. Se você ainda não vive um relacionamento, Deus quer estar contigo, Deus quer se relacionar com você, Deus quer fazer parte dos teus sonhos, Deus quer fazer parte da tua vida, Deus quer fazer parte, Deus vai estar contigo e vai fazer parte inclusive nas tuas frustrações, nas tuas dificuldades, nas suas lutas, nos momentos mais difíceis e nos momentos mais agradáveis. Deus quer fazer parte da tua história. E é isso que nós aprendemos aqui. Deus, ele luta, Deus, ele faz milagres, ele luta de uma forma incrível para voltar o lugar onde ele deseja, para voltar para o meio do povo. Então, o povo volta, a arca volta, ela luta sozinha para que o povo filisteu voltasse e devolvesse ela para Israel. A nota triste disso tudo é o fato de não existir por parte aqui do próprio povo o desejo de buscar, porque o povo perdeu a arca na guerra ali e tudo mais, eles ficaram tomados pelo medo, eles ficaram tomados pela insatisfação, eles ficaram tristes, eles ficaram magoados e tudo mais, mas eles não se movimentaram para ir buscar. Eles não se movimentaram para recuperar a arca. Isso para mim é uma nota triste. Por que o povo não se movimentou? Por que os exércitos não se reuniram? Por que eles não fizeram uma estratégia nova para ir lá e recuperar aquilo que era tão precioso, aquilo que era mais sagrado que eles tinham dentro deles?
talvez ainda seja o reflexo de uma geração que se acostumou com a presença de Deus, que não fazia questão daquilo que Deus construiu para eles. Afinal de contas, agora eles viviam numa terra boa, eles tinham posses, eles eram ricos, eles tinham uma vida próspera. E talvez esse seja o grande erro de que pessoas começam a ganhar coisas, o Senhor começa a dar muitas coisas para gerações, e aí elas começam a se esfriar da presença. Não existe mais poderoso, não existe nada mais poderoso do que a presença do próprio Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, não deixe que nada substitua o lugar da presença de Deus na sua vida. Não houve ninguém, o povo não se reuniu, ninguém procurou Samuel, enfim, nada. Eles não fizeram nada para que a glória de Deus retornasse para Israel. Ela volta sozinha, porque Deus tem propósitos e independentemente da minha postura, independente da tua postura, os planos de Deus permanecem os mesmos. Os planos de Deus permanecem os mesmos. Deus conta comigo, Deus conta com você, mas se em algum momento você der para trás, pode ter certeza que você não vai atrapalhar, você não vai deixar, você não vai impedir os planos de Deus de acontecer. E esse é o retrato. O povo de Deus aqui começa a dar mancada, suas falhas, eles desistem, eles abandonam o propósito, mas mesmo assim Deus vai e volta para o meio de Israel. Como fruto da sua fidelidade, a sua aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó, então Deus volta para o meio do povo. Deus não abandona a sua aliança. Como oferta de culpa pelo pecado, os filisteus enviaram muitas peças de ouro e algumas especiarias para Israel como sinal de arrependimento diante do Senhor. Quando a arca chegou em Bet-Semes, uma das cidades de Israel, que o povo se alegrou em muitas formas, o povo ficou muito feliz por receber ali na sua cidade a arca da presença, mas alguns que não temiam o Senhor ousaram abri-la para ver o que havia dentro. Mais uma vez, o povo não tem discernimento, o povo não sabe como se colocar diante da presença de Deus. E aí nós vemos que o preço disso é muito alto. O Senhor feriu e matou ali 70 homens porque fizeram o que não deveriam. Ninguém deveria abrir, ninguém deveria manipular, tocar na arca de Deus de uma maneira irreverente, de uma maneira que não fosse. Deus separou em cada cidade. Quando ele divide as tribos, nós estudamos isso aqui, quando Deus dividiu as tribos de Israel, para cada tribo iam levitas também. Levitas que não tinham as suas terras, como nós já estudamos, eles não receberam posse de terras, eles viveram em todas as terras do povo de Israel e eles estavam ali realmente para cuidar do povo, como sacerdotes daquelas terras. Então, somente os levitas deveriam ter esse cuidado. E aqui a Bíblia relata que 70 homens foram lá e abriram de maneira que não deveriam a arca. Isso irrita o Senhor, ele fere 70 homens. É lamentável quando nós perdemos o respeito pela santidade de Deus, quando nós perdemos a irreverência pela santidade de Deus, quando nós não nos importamos com seus mandamentos e achamos que Ele não age mais, que Ele não é mais real, que Ele não vive, que Ele não manifesta ainda os seus poderes e os seus milagres, os seus sinais no meio do povo. Esse aqui é um grande engano causado pela carne e pela astúcia do diabo, que faz com que o povo entenda que a presença, faz com que banalize a presença de Deus no meio do povo. Então, olha só, a irreverência ela acaba levando a uma punição, e não porque Deus é ruim, mas porque o povo não tem compromisso com o que Deus faz. Deus ele faz esse sacrifício para que o povo volte a tê-lo no meio dele, para que o povo volte a ter a sua presença no meio dele. E mesmo assim o povo não tem reverência, mesmo assim o povo não sabe como se portar. E nós vamos ver então no nosso último capítulo de hoje, capítulo 7, que o Senhor mesmo assim ele continua fazendo suas maravilhas no meio do povo. Independente de qual é o contexto, independente de todos esses erros que o povo comete, Deus ele não se abstém do meio do povo, ele não se retira. O capítulo de número 7 do livro de 1 Samuel, ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte aqui dos versículos 1 ao versículo 6, Samuel vai falar sobre Samuel e a restauração da aliança de Deus com o povo de Israel. Do versículo 7 até o versículo 14, nós vamos ver que até aqui o Senhor nos ajudou. E talvez uma das frases dos versículos mais marcantes aqui também da história do Senhor está aqui nesse contexto. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.
E do versículo 15 ao 17, nós vamos ver aqui, iniciando então o ministério de Samuel. Iniciando de maneira mais plausível e específica o ministério de Samuel. Então, em 1 Samuel capítulo 7, o Senhor ele vai nos mostrar qual a repercussão do retorno da arca para Israel. Foi uma injeção de ânimo para buscar ao Senhor. Quando você estava ali perdido, desanimado, você estava sem esperanças, esse era o retrato do povo de Israel naquele contexto. Eles tinham perdido a batalha para o seu maior inimigo, eles tinham perdido muitos homens, eles perderam o que eles tinham de mais precioso naquele contexto ali, que era a própria arca. Talvez o peso, a culpa, o arrependimento. Por que nós levamos a arca? Nós não deveríamos ter levado. Por que nós entramos em batalha com esse inimigo? O que nós temos feito de errado? Talvez esses conflitos, esses questionamentos fossem ali motivo de discussões entre os conselhos de Israel naquele momento. Agora, eles veem que a própria arca, a arca do Senhor sozinha, fez grandes milagres, teve grandes manifestações e ela volta para Israel. Então, isso é uma grande injeção de ânimo para aquele povo que estava triste, desolado, desanimado. Eles começam a querer buscar novamente o Senhor. E aí surge Samuel. Samuel, que já era visto e reconhecido como um líder, como um homem de Deus naquele conceito todo, ele lidera o povo naquilo que foi a restauração da aliança. Samuel, ele lidera o povo naquilo que foi o recomeço do relacionamento do povo de Israel com Deus. Um povo que estava ali vivendo em apostasia, em pecado, em desobediência, em irreverência com a presença, fazendo pouco caso da santidade de Deus, agora recomeça a sua história. E Samuel é o líder de Deus para esse povo, para esse período. A ordem é que eles deviam se livrar de todos os ídolos e altares idólatras. Então eles começam a destruir todos os altares, todos os ídolos, tudo aquilo que eles levantaram em idolatria durante esse período, durante essa era de juízes, durante essa era onde não houve um líder específico que conduzisse o povo de Israel. O povo de Israel sempre foi dependente de um líder. O povo de Israel sempre foi dependente de um homem ou de uma mulher que os levassem a sacrifícios, que os levassem à santificação, que os levassem a mais próximo do Senhor. Então, essa dependência que eles tinham houve muito reflexo nisso quando Deus não estabeleceu um líder específico. Quando nessa era de juízes Deus levantava somente um resgatador. Então, nós vemos que nessa época que o povo começou a se perder, o povo não olhava para o Senhor de maneira natural. O povo dependia somente de Deus em situações onde eles estavam sendo oprimidos, opressos, onde não tinha mais saída. Então, nesse momento agora, Deus então levanta um novo líder para que o povo de Israel possa ser consertado, refazer a aliança. Deus levanta Samuel, Deus coloca ali na figura de Samuel esse líder que vai fazer o povo de Israel voltar ao centro da presença de Deus. Os filisteus, eles os atacavam com muita força, eles vão passar a ser aqui um perseguidor de Deus. Nós vimos que a história de luta, das batalhas do povo de Israel com o povo filisteu, elas começam a ter muita força desde a época de Sansão, aquele momento ali onde, eles queriam perseguir o povo de Israel, eles oprimiam, desde aquele conceito, daquela época. Então Deus levantou Sansão, ele matou muito dos povos, muito mesmo dos filisteus, mas ele não cumpriu o propósito completo de Deus, que seria, obviamente, exterminar por total os filisteus. Então, nós vamos ver aqui que o reflexo dessa atitude de Sansão reflete aqui no povo de Deus na época de Samuel. Então, o povo está sendo perseguido pelos filisteus. Samuel, ele intercede, então ele se levanta agora como um líder, assim como foi Josué, assim como foi Moisés. Samuel se levanta como um líder, como um intercessor do povo. Ele intercede e Deus os livra, ele derrota o exército inimigo. Então, durante o ministério de Samuel, Israel ele desfruta de muitas prosperidade, ele desfruta de paz. Deus o confirma como juiz e como sacerdote e como um profeta do seu povo. Olha como começa o ministério de Samuel. O versículo
Versículo 17, do 15 ao 17, vai dizer o seguinte a respeito do ministério de Samuel. E Samuel, versículo 15, continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. E a cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Então, nós vemos aqui que Deus levanta um juiz, Deus levanta um profeta, Deus levanta um novo líder. Agora o povo já não está mais perdido. O povo tem alguém que vai cuidar deles de uma maneira real. Nós vimos no estudo de hoje que a presença de Deus é o que mais importante nós devemos ter em nossa vida. Nós não podemos deixar que o sobrenatural, que aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, que é a presença de Deus, que é o nosso momento de devoção, que é o nosso momento de oração, o nosso momento de leitura da palavra, seja visto como algo comum. Nós não podemos jamais deixar que isso seja visto e vivido de uma maneira comum. Nós vimos também que Deus, ele faz de tudo para estar no meio do povo dele. Deus faz de tudo para estar no meio da tua vida. Deus faz de tudo para estar nas nossas vidas. Deus quer participar dos seus trabalhos. Deus quer participar dos teus sonhos. Deus quer participar da tua família. Deus quer participar da tua casa. Deus quer participar das decisões mais simples que você tenha para tomar no teu dia, até as decisões mais importantes, mais impactantes. Deus quer participar de cada detalhe da construção da tua história. E nós terminamos o nosso capítulo de hoje, o nosso estudo de hoje. Eu quero terminar com uma palavra que marcou esse último capítulo, o capítulo que marca aqui uma nova aliança, o capítulo que marca a reconstrução de um povo que estava perdido, que marca a reconstrução de um povo que estava desolado sem a presença de Deus, que marca a reconstrução e o chamado de um profeta, de um líder, de um homem de Deus. E isso serve para mim, isso serve para você, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e a palavra de Deus vai nos dizer aqui no versículo 10, que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelos caminhos. E então Samuel pegou uma pedra, ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, que o Senhor venha sobre tua vida nesse dia, trazendo o sobrenatural, trazendo a renovação da aliança dele com a tua vida. O Senhor quer participar de cada detalhe, e em nome de Jesus, dê a Ele a liberdade para que a tua vida seja refeita, que a tua aliança seja refeita, seja fortificada, e que em nome de Jesus o Senhor nos faça avançar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos felizes. Deus abençoe o dia de vocês, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.